Olá, tudo bem? Mais um Papo de Aliado, o programa do Grupo Alliance que traz informações pertinentes para a sua empresa. Quer saber mais como gerir bem o seu negócio, como ter estratégias para ganhar mais dinheiro, para ter mais lucratividade? Assista nossos vídeos. E hoje estou aqui com meu parceiro. Você ficou um tempo fora, hein, Rogério? Saudades do seu, meu amigo. Filho, a casa toda. Ainda bem, Rogério. Sem você não tem programa, cara. Eu fico triste. Olha isso que é amizade, gente. Ô, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais episódio. Estou de volta. Fiquei uns 2 ou 3 fora, mas voltei. E voltei com um tema legal. Voltei porque o entrevistado é bom. O entrevistado é bom dele. e o tema é fundamental para toda empresa, né? A gente vai falar sobre seguros corporativos e para executivos, cara. Apresenta pra gente aí o nosso convidado especial. Ô, meu querido Matheus Camilo. Tudo bem, Matheus? Tudo bem? Bom Fala, dia, Matheus, gente. Um prazer tudo estar bem? aqui com vocês. Um prazer estar aqui no Papo de Aliado. Muito obrigado aí pelo convite. E o Matheus é um parceiro nosso também do Grupo Alliance. Quer saber mais as soluções que o Grupo Alliance oferece para sua empresa? Entra lá, www.grupoalliance.com.br e já deixa seu like, já curte, já compartilha, já passa essa informação para todo mundo que precisa saber um pouquinho mais de seguro. E é o que eu sempre falo, gente. Ter segurança é fundamental. Tudo. Tem uma estratégia para isso, não é, Matheus? E as pessoas muitas vezes não se atentam a isso, né? Não. E eu queria que você contasse um pouco da sua história, Matheus. Fala para nós um pouco da sua trilha nesse mundo dos seguros. Apresenta aí pra gente, Apresenta Matheus. pra nós. Prazer, meu nome é Matheus Camilo. Para iniciar, acho bom contar um pouquinho da história, né? Eu venho de uma família de corretores. Meu pai é corretor, meus tios são corretores, meus padrinhos são corretores, meu irmão é corretor. Quer dizer, tá no sangue já. Então já tá no sangue, acho que não tinha nem como fugir muito disso, né? Então eu brinco muito que eu nasci dentro de uma corretora, então meu caminho no seguro já é bem longo aí, já passei por diversas áreas. Então, acho que é um pouquinho disso. Tenho agora a especialidade em seguros corporativos e seguros de vida. O que são seguros corporativos? Só para entender. Explica um pouquinho melhor Tem para nós. diversos seguros corporativos, mas os dois mais interessantes são o D&O, que protege os diretores, os executivos da empresa, e o próprio seguro empresarial, que protege em si a empresa, o espaço físico e suas dependências. As pessoas estão procurando bastante esse D&O? Cara, procura sim, é uma área bem procurada. As empresas hoje em dia estão bem atentas aos riscos, então tem a sua demanda sim. Mas o que seria exatamente o DNO? Como funciona? Como eu sei se eu posso ter isso? Como eu saber se eu devo ter? Faz uma análise bem aprofundada para nós, para a pessoa entender a fundo o que é esse seguro. Então, o seguro D&O, ele cobre os diretores executivos e até o próprio dono da empresa. Contra o quê? Riscos ilícitos, riscos financeiros. O que são riscos ilícitos? Qualquer coisa ilícita, fraudes, subornos ou qualquer coisa assim do gênero. Ou vendas ilegais, então ele cobre essa atuação dos diretores. Caso a empresa esteja atuando em áreas ilícitas. Poxa, eu não sabia disso. Então, peraí. Então, eu posso ter um seguro para... No meu caso, não. Tipo, se eu fiz alguma coisa legal, eu vou ter que responder criminalmente. Exato. E esse seguro vai cobrir todas as ações judiciais que a empresa vai responder. Ah, tá. E como funciona? Daí você está explicando. Então, continua explicando, por favor, que eu entrevistei. Isso aí chamou minha atenção. Porque... Tranquilo. Então, funciona assim. Caso haja algum ato ilícito, como eu falei, algum risco financeiro, algum risco operacional, alguém tem que arcar com esse risco, tanto a empresa e quem está no comando dessa empresa. Então, o seguro D&O ele protege quem está no comando da empresa e os seus administradores assim em si. Deixa eu ver se eu entendi. Então, tipo, o seguro ele protege tipo a liderança, não a empresa em si, mas por exemplo, eu sou um diretor de uma empresa, e eu estou protegido de algum acidente assim que eu vou falar, qualquer coisa que possa me prejudicar. O empresarial ele protege toda a empresa. Exato. Isso? Exato. Então eu posso trabalhar lá na Camila, viu? Mas aí tá. Eu sou um especialista. Eu sou empresário. Como eu faço, então? Na verdade, eu sou um empresário. Como eu faço para procurar isso? Qual é o caminho? Hoje em dia, as próprias áreas de RH já estão... As áreas de RH e jurídicas das empresas já estão bem atentas nisso. Então, como você perguntou, tem essa procura já. A gente faz nossas pesquisas, vai atrás de cliente. Mas como tem a demanda também, os próprios RHs das empresas vêm atrás disso para se proteger e proteger a empresa.
Uhum. Vai lá, Paulinho, vai lá. Mas eu sou um pequeno empresário, não tenho área de RH também, posso fazer isso? Para quem que é esse seguro? Para todos os empresários de pequeno, grande, médio porte, serve para todo mundo que tem uma empresa e trabalha com riscos. Uhum. E daí eu entro em contato com vocês, a Camilo, ou com a seguradora. Quais são as perguntas que eu tenho que fazer? Com a Camila. E quais são as perguntas que tem que fazer? O que eu tenho que levar em mãos para entender se eu posso fazer ou não? Vou complementar sua pergunta. Como eu sei que eu preciso de um seguro desses? Como que eu identifico? Ou todas as empresas precisam? Todas as empresas precisam. Porque todas as empresas trabalham ou com dinheiro, ou com certos tipos de materiais, produtos, seus clientes. Então, esse seguro serve para proteção. E toda empresa precisa de certas proteções. E seus empresários. E daí, então, eu entro em contato. Quanto que eu pago mais ou menos esse seguro? Me explica um pouco. Aí vai toda uma área consultiva, nós temos diversos especialistas, então a gente precisa todo fazer uma subscrição de risco. O que são esses riscos? São ações derivativas, atos ilícitos, atos danosos, culpas graves, custos de defesas, custos de investigações, danos corporais, físicos ou materiais e danos patrimoniais. Poxa, então até tipo um caso de assédio, até isso aí supre também? Tudo. É realmente a proteção do corpo diretivo. E hoje, então, como que tá? É grande a busca sobre esse tipo de seguro? É grande. Normalmente as empresas de maior porte fazem essa procura. As de pequeno porte não tem tanta essa preocupação porque o dono ainda está muito no controle da empresa. Então ele assume alguns riscos, prefere deixar isso meio de lado. Eu tenho uma pergunta meio leiga, por exemplo. Eu estou na fase de contratação de um seguro, porém, como eu saber o que eu preciso contratar? Porque vocês têm os produtos lá de prateleira. Eu falo, Matheus, eu quero fazer um seguro para minha empresa, só que eu não sei o que eu devo contratar. Vocês analisam toda a operação? A gente vai fazer uma análise de toda a operação, dos riscos, da atividade que a empresa atua. Então a gente faz toda essa área consultiva e vai daí a procurar parceiros e seguradoras para estar fazendo o seguro. Então me explica, como que é um passo a passo? Procurei a Camilo. Decidi que eu tenho que ter um seguro de o que eu faço? Explica tudo certinho, bem detalhado para nós. Caso o cliente chegue para a gente, ele vai ligar, nós vamos atender, vamos passar uma primeira listagem para ele de alguns documentos, o CNPJ, quem são os donos da empresa, a área de atuação. E com isso a gente já vai para a área consultiva, já vai fazer uma visita técnica na empresa, fazer toda uma análise da empresa, do corpo diretivo, e assim a gente vai fazendo o cálculo para o seguro. Daí, fez o cálculo do seguro. Passamos o preço. E daí vocês, a própria Camilo que faz ou vocês passam para outra seguradora? Você dá opções de seguradoras? A gente já faz essa cotação, depois de toda a análise que a gente faz da empresa, a gente vai montar uma proposta, vai montar uma cotação e junto com a seguradora vamos achar um preço. E quais pontos eu tenho que estar atento na hora que eu fiz esse seguro? Quais pontos eu tenho que estar atento na hora de fazer? O que eu tenho que olhar se está incluso ou não? Porque muitas vezes você não vai saber todas as informações da minha empresa. O que eu tenho que me atentar a falar para você? O ramo de atuação da empresa, quantidade do corpo diretivo, quem vai ser o responsável por certas atividades da empresa, como atuação financeira, atuação jurídica, quem fala direto com o cliente. Então a gente vai fazer toda essa busca dentro da empresa e passar os riscos, montar toda a subscrição de risco que eles têm e fazer uma cotação. As pessoas mentem muito na hora de preencher. Muito. Porque, eu imagino que é como se fosse de carro, né? Eu vou dirigir o carro, daí quando você vê tá o filho, tá... Não, eu vejo muito isso aí em questão de assédio. Eu vejo as empresas, eu já vi cliente meu que, o cara assedia todo mundo. Todo mundo adora trabalhar comigo. Esse formulário, é importante que eles não mintam, né? Muito importante. A Camilo Seguro tem como padrão sempre ser muito honesta e fiel aos nossos princípios.
A gente não atua com pessoas de mau caráter ou que querem Tirar levar vantagem. vantagem do seguro. A gente não trabalha com assim. A Camilo Seguros já está há 35 anos aí no mercado e, graças a Deus, nunca tivemos um problema. Mas como que você consegue ver isso? Porque geralmente não dá para saber, né? Não dá, mas dá sim. Porque no Vocês seguro acabam de entrando- GNO, na verdade, é mais difícil mentir, porque a gente acompanha toda a Processo. empresa e todo o corpo diretivo, todo o processo que ela faz, área de atuação e tudo mais. Porém, nos seguros empresariais, que são da empresa, das suas dependências, estoque, essas coisas, a galera tende a tentar dar uma falsificada, mentir. Por um exemplo, quando você vai fazer uma inspeção numa fábrica ou algo do tipo, normalmente as fábricas estão com o seu extintor vencido, tem Não tem estoque na alvarás. frente do hidrante, não tem a porta corta-fogo. Então a gente passa toda essa lista e tem muitas empresas que elas precisam fazer uma reforma, fazer algumas alterações, comprar mais equipamento, para aí sim poder estar apto a fazer o seguro. Legal, então a gente falou primeiro de dentro. É isso que eu falo. Agora E agora a gente tá falando de- Agora eu falei, O ele que deu um gancho para outra pergunta. o que empresarial. seria esse seguro empresarial e como saber o que eu tenho que fazer? Explica certinho, O detalhe para seguro mim. empresarial, ele cobre as dependências, prédio, estoque e mais essa área da empresa. Pode até fazer, até cobrir algum transporte que a empresa faça e os seus veículos. Mas ela daí não, diferente do GNO, ela não protege os funcionários. Em si, o prédio, suas dependências, estoque e por aí vai. E para você estar apto a fazer o seguro, como eu havia falado, tem uma série de regrinhas aí. Cada seguradora tem a sua, mas tem uma série de regrinhas que precisam Ser seguido. ser E seguidas. você sabe algumas que você possa falar pra gente? Os extintores têm que estar em dia, dependendo da área da atuação. Por exemplo, uma fábrica precisam de portas corta-fogo, hidrantes, o maquinário tem que estar com a manutenção em dia. A gente também faz essa busca, porque qualquer maquinário hoje em dia pode ter um dano elétrico, pegar fogo e aí... Uma E aí já era pergunta tudo, né? interessante, né? Porque eu acho que isso... eu sempre vejo o CPF na frente do CNPJ, né? Como CPF, a gente sempre vê, deixou o carro na rua, se tiver alagamento, dependendo do seguro, não cobre. Isso vale também para o empresarial, por exemplo, enchentes, que hoje em dia a gente vive em São Paulo, todo lugar tá alagando, enche de água. Já existe uma cobertura, alguma previsão para seguros que cubram enchentes, colisões, enfim, qualquer dano que seja natural? Sim, é exatamente esse o nome da cobertura, danos naturais. Existem as coberturas básicas, que é incêndio, dano elétrico, e tem mais algumas que todo seguro vai ter que ter essa, que são as coberturas básicas. Mas as demais, como danos naturais, você havia falado, a gente vai acrescentando. Nós na Camilo temos já de costume passar um seguro bem completo, tudo que a gente identifica que o empresário ou a empresa precisa. E puxando esse gancho aí dos danos naturais, no Rio Grande do Sul, quando houve todas essas enchentes, só haviam 30% das empresas tinham seguro, de todas as que foram danificadas, e só 4% tinham danos contra enchente. Caraca. Então imagina aí todo o prejuízo e aí, né, Paulinha? E daí o que aconteceu com esse pessoal? Perdeu? Perdeu. Tem. Porque eu lembro da época da Covid e a gente teve uma abertura, os seguros foram atrás até, foram muito benéficos para as pessoas que fizeram o seguro de vida, eles deram também, porque não teria direito, né? E eles correram... e com o seguro é bem correto, porque é uma relação de mutualismo, né, o seguro. Ninguém tira vantagem de ninguém. Uhum. O seguro, ele cobra o valor correto pela sua área, pelo risco, e você paga o valor que você precisa, caso houve um dano, você precisa reaver. E é muito caro esse seguro? Como fica? Porque geralmente a gente pensa, a empresa pensa no investimento, né? No investimento não, a empresa pensa em despesa. Eu acho que isso é um investimento.
Mas como que é o custo? Eu já vi custo de empresa ser R$ 1.500 ano, a policy. Então, depende muito da sua área de atuação, como eu falei, os riscos, os riscos da empresa, mas o empresarial em si não é um seguro muito caro, não. Comparando no faturamento das empresas, não é um seguro muito caro, não. E uma empresa tipo de serviço também tem que ter esse tipo de seguro? O que cobriria nesse caso? Vou te dar um exemplo de facilities. Cobriria, por exemplo, o espaço interno. Talvez não o incêndio, mas danos elétricos, danos a equipamentos. Por exemplo, o meu colaborador, ele presta serviço para a empresa do Paulo. Ele foi fazer um serviço lá e esbarrou no... Não, esse é outro seguro. Existe um seguro? Também. Esse E qual é que seria? Responsabilidade civil. Como que funciona isso? Isso é legal. Ele funciona como qualquer... Então, peraí, só fazer um corte aqui. A gente então falou do D&O, do seguro empresarial, e agora de responsabilidade civil que empresarial. É importante também o empresário ter. Também, todo um ecossistema empresarial. O responsabilidade civil cobre na área de atuação. Então, um exemplo, eu vou prestar o serviço na casa, no prédio de alguém, na empresa de alguém, e acabo danificando algo, machucando alguém, ou me machucando o meu próprio colaborador. Esse seguro ele vai cobrir os danos cíveis de toda a operação. Ele é mais indicado, então, para empresas de serviço, Muito indicado para empresas de serviço. Legal. Tem mais pergunta? Tem algumas aqui. Você sabe sempre... Eu tenho uma que é o que é o seguro do outro seguro? O que é o seguro de responsabilidade civil? Foi o que a gente falou agora, né? E como funciona? E como ele protege a empresa de danos causados a terceiros também? Tem esse também? Então, é a terceiros e também ao seu próprio colaborador. Ele também vai cobrir o seu colaborador. E meu colaborador fez... Deixei cair a pazinha lá em cima, machucou alguém lá embaixo. Tá, vamos mudar para uma contabilidade. O meu trabalhador vai lá na contabilidade e faz uma besteira. Cobre? Daí seria outro seguro ou seria... Não, esse daí seria mais o seguro de D&O. Cara, e como então? É um universo, igual você falou, um ecossistema, todo um ecossistema de seguros. Seguro, tem muita gente que encara o seguro como um custo. Que só lembra do seguro na hora que há sinistro, que acontece um erro. Mas o seguro, ele bem essa palavra, ele te deixa seguro para fazer ações na sua empresa, trabalhar, tentar algo novo, porque você vai estar seguro, você vai estar resguardado de alguma forma. Vou repetir a pergunta que eu fiz. Qualquer empresa pode ter um seguro empresarial, desde MEI até o tiozinho que vende hot dog aqui na esquina. Qualquer um pode ter um seguro. Qualquer um pode ter um seguro. Tem no CNPJ, qualquer um pode ter um seguro. E como eu tenho um cliente meu que eles estavam falando, eu estava conversando com eles pouco tempo atrás justamente sobre seguros. Eles mudaram de um lugar que eles estavam, eles locaram um prédio só para eles, é um prédio comercial enorme na região central aqui de São Paulo. E daí ele foi fazer cotação de seguro, ele fez uma cotação primeira que ficou um valor absurdo. E daí mudou o diretor, foi fazer de novo, ficou um quarto do preço. O que acontece nesses casos? O seguro, ele é a atuária que faz toda essa conta, esse cálculo, né? E ela varia muito do dia. Hoje o mundo está muito rápido, o dólar pode baixar, o dólar pode crescer. Então tem uma variável muito grande mesmo de datas, diferentes datas de cotação. Pode amanhã ficar mais caro, amanhã pode ficar mais barato. Eu não consigo te dar essa certeza. Eu posso ir analisando o mercado e com o tempo te falar. Mas hoje, assim, agora te falar, não consigo. Eu acho que a pergunta que eu vou fazer faz parte do financeiro, né? Mas, por exemplo, o Paulinho estava falando... A gente estava falando um pouquinho de golpes, enfim. Minha empresa sofreu um golpe. Entra no empresarial ou entra no DO? Entra no D&O. D&O, né? D&O. Você sofreu um golpe financeiro? Golpe financeiro, alguém sequestrou os dados da minha empresa. Por exemplo, trabalho de tecnologia. Esse é outro seguro. Com tecnologia tem os riscos cibernéticos também hoje em dia. É o seguro cyber. Seguro cyber. E como que funciona? A gente vai vendo, né? Vai abrindo mais uma Tem caixinha seguro de pra tudo, cara. Vai. O que seria o seguro cyber? Porque é difícil um seguro conseguir
Cobrir tudo. todo o ecossistema. É um pouco complicado e até um pouco complicado de quantificar quanto vale um seguro que cobre tudo, né? Então, até por isso que tem diversos seguros diferentes, produtos diferentes. Então, o cyber, ele protege a área digital da empresa. Como os hackers estão aí roubando dados, né, tudo mais, caso roube os dados da sua empresa, o seguro cyber vai estar lá para cobrir as ações e todo. E tem tido uma procura muito grande? O seguro cyber tem aumentado muito a procura, ainda mais quando tem casos como o Fleury, aconteceu. Quem não chegou o Fleury? Foram invadir o servidor deles, pô. Recentemente, foi recentemente. Mas como que foi? Recentemente o ano passado, né? Mas desde então a procura aumentou muito. Mas como assim invadiram? Você sabe, né? Invadiram. É que eu não entendo nada, né, desse mundo digital cibernético, mas invadiram os sistemas lá e roubaram todos os dados dos clientes, os pacientes, as doenças que eles tinham e tudo mais. E daí o que o seguro vai pagar? O que paga nesse caso? Paga As indenizações. As indenizações que vão vir em função disso. Exato. Nossa, loucura, né? E qual é outro seguro que você acha que as empresas têm que pensar? A gente já falou do cyber, falou do D&O, falou do empresarial, falou do responsabilidade civil. Já são 4. Como empresa, interessante também sempre ter o seguro saúde empresarial para os funcionários, planos de saúde, e também o vida corporativa é muito importante para todo mundo. Esses são mais focados nos colaboradores. Isso, esses são focados nos colaboradores, não a empresa em si, mas sim nos colaboradores. O que seria o seguro saúde? E como? O seguro saúde é plano de saúde. É um plano de saúde. Plano de saúde normal, corporativo. Mas isso eu vejo que é bem complexo para as empresas, né, cara? Eu conheço vários empresários, ainda mais empresas que têm muito colaboradores. Quanto maior a quantidade de colaborador, o cálculo, a cotação fica cada vez mais difícil, mais trabalhoso. Ainda mais que empresas muito grandes, toda hora tem muito reajuste também, né? E tem também toda aquela questão que se acontece um incidente, se acontece, como que fala, um sinistro. Um sinistro. E eu lembro um cliente meu que eles tiveram, na sequência, assim, eles tinham um valor de seguro baixo, só que na sequência eles tiveram 2 casos de gravidez e risco. Caraca. E isso alavancou o custo seguro assustadoramente, é isso, né? Na renovação vai aumentar porque o seguro ele faz por conta do risco. Então o seguro ele vai entender, a seguradora vai entender que naquela empresa aumentou o risco. Então, ano que vem vai haver um reajustezinho, sim. E como fazer para diminuir o valor do seguro que eu vou pagar? Isso que eu ia perguntar. Tem caminho? Não tem muito não, viu? Mas porque, vamos pensar. Todo ano tem reajuste. Não, todo ano tem reajuste, mas eu posso ter ações, tipo, no seguro cyber. Eu sei que se eu fizer ações de proteção, se eu fizer ações de antivírus corretos... Você pode diminuir o seu valor segurado. Por um exemplo, esse ano você contratou 100 mil para riscos cibernéticos. Aí você, durante um ano, na sua empresa, você contratou sistemas, aumentou seu firewall, tem uma equipe de TI preparada para te ajudar e tudo mais. Você falou, putz, acho que eu estou mais seguro. Você pode diminuir para 50 mil aí sua apólice e aí vai haver uma redução de custo, sim. E tipo, eu vejo também muita questão... Não é indicado, não vou falar que é indicado. Mas eu vejo muita questão também de seguro, na questão do que a gente falou daquele seguro de saúde. As empresas, elas criam políticas de saúde interna para os trabalhadores, visando a diminuição, é isso, né? Exato, porque, exatamente como você falou, o cuidado hoje da saúde dos colaboradores, o pessoal percebeu que tem mais produtividade e menos custos para a empresa. Uhum. E aí, como eu falo, o seguro não é um custo. Uhum. O seguro é um investimento para a empresa. E também tem essa questão, tipo, no corporativo, nossa, esqueci o nome, D&O. O Geno. E se eu consigo ter colaboradores que são mais qualificados, que têm todo um histórico, também muda? Muda. O Geno ele é focado para o corpo diretivo da empresa. CEO e quem administra, ou até o próprio dono da empresa, se ele é o... Então tem um estudo de histórico. Tipo, eu pego um cara que foi denunciado num crime que teve aqui. A seguradora vai olhar e vai cobrar mais, é isso? Funciona? Vai olhar ou, em casos, pode até recusar.
empresário muito famoso, acontece dele ter um assédio, não sei. Pode haver da segura recusar, fala, pô, esse cara aí já está sendo Histórico. processado, e em outras 2 empresas já houve esse papo, porque a seguradora, além do corretor de seguro, a seguradora também faz uma pesquisa. Tanto na hora de contratação e tanto na hora do sinistro, para ver se não está havendo nenhuma mentira mesmo. Você já viu acontecer isso de ser Recusas? recusado? Não, um dia nunca vi, não. E... Pode falar. Vai lá. E de seguro empresarial? A seguradora, meu, aqui vai ter um acidente. Aqui... Se recusa, sim. Se recusa muito também pela área de atuação. A empresa trabalha com papel. A seguradora pode identificar que é muito alto o risco, a chance é De muito ter alta um de pegar sinistro. fogo e não vale a pena. Ou ela vai acabar cobrando, para ela não falar não para você, Ela vai jogar ela o valor vai lá em jogar o cima. valor lá em cima. mas dificilmente ela vai falar não, né? Que é dificilmente ela vai falar não, mas exatamente, ela vai jogar o valor lá em cima. Cara, a gente tá falando de seguro de vida. Existe diferença do seguro de vida individual e o em grupo? Como assim? Desculpa. Por exemplo, Eu vou lá e vou fazer meu seguro de vida. É uma coisa. Sim, A empresa vai lá e faz... fez um pra mim. Não. As coberturas podem ser a mesma, porque todo seguro você pode personalizar, tirando as coberturas básicas, mas são as mesmas coberturas. O que acontece com o seguro vida em grupo? Tudo que é em grupo vai ficar mais barato, comparando. Por exemplo, eu sozinho vou pagar R$1.000, pessoa física de seguro de vida. Em grupo vai ficar 800 para cada pessoa. E o que é um grupo? Vamos pensar aqui. Porque eu vi uma vez uma parente minha, ela tem uma empresa. E dela reuniu parte da família dela e fez pela empresa e ficou mais barato o seguro. É isso mesmo? Pode ser feito. Os donos da empresa, quem está contratando, pode colocar alguns dependentes. Aí de cada seguradora tem sua regra. Mas podem colocar filhos, esposo, esposa, mãe, pai. Sogro e sogra é mais difícil de deixarem. Mas tem alguns que deixam sim também. E aí você pode também contratar por sócios. Então esse seguro em grupo, por exemplo, vocês são sócios de uma empresa. Vocês contratam vida em grupo. Cada um vai ter o seu e os seus dependentes também vão ter. E vai ser um valor muito mais em conta do que se você fosse contratar para cada um separadamente. Tá, mas as coberturas são praticamente as mesmas. Agora, voltando um pouco pro começo. Eu tô com a minha empresa, eu acabei de virar sócio do Rogério na empresa, montamos aqui, vamos contratar várias pessoas. Tá, contratei, a gente pensa em várias coisas. Eu montei a empresa, CNPJ, já fiz tudo, já fiz ajuste. Agora chegou a hora do seguro. Como eu faço para saber o que eu preciso de seguro? Qual que é o caminho? Procuro vocês. E daí vocês vão... De preferência, Camilo Seguros. É um corretor primeiro que vai, não a seguradora, vai sempre um corretor. Sempre um corretor antes. Sempre um corretor. E como eu saber o que é o corretor para não cair em roubada? Porque hoje em dia tem muito corretor. Tem muito golpe, né, cara? E tem muita coisa online, né? E como que eu online. faço para saber se é fidedigno ou não? É porque vou linkar com o que o Paulo falou. Com a internet, o cara fala, vou contratar pela internet. O cara acaba contratando qualquer coisa e acha que tá segurado. Quando vê é uma furada. Hoje em dia tem muito disso mesmo. A internet possibilitou. Tanto para o nosso lado é bom, porque a internet me deu novas oportunidades, mas também tem esse lado aí que tem muitas fraudes, seguradoras que não são seguradoras. Então, é difícil falar um pouco assim como você vai me achar. Mas provavelmente quando vocês tomarem um tamanho, né, maior, você vai ter um corpo jurídico ou seu próprio RH e provavelmente ele vai atrás de corretor de seguro ou você pode até utilizar o seu próprio corretor de seguro. Você tem um seguro de carro já, da sua casa, liga para ele e pergunta. Talvez ele não te ofereça, que acaba não trabalhando com isso, mas provavelmente ele vai arranjar um parceiro ou até te indicar um seguro, um corretor especialista da área. Falando um pouco da Camila. Hoje a Camila é especialista em que áreas de seguros? Para explicar um pouco para a gente. A gente trabalha com seguro alto de pessoas físicas. A gente é especialista em todos os seguros empresariais também. Está no DNA da Camilo Seguro trabalhar com corporativo. Somos especialistas em planos de saúde, seguros de vida. Somos especialistas em muitas áreas. A Camilo Seguros
Camilo Seguro se orgulha muito de, ao longo desses anos, ter construído diversas áreas de atuação no seguro. Quantos anos estão já? Esse ano está fazendo 35 anos de Camilo Seguros. Caraca. É história já, hein? É história. É história. O nosso fundador já tem mais de 40 anos no mercado e... O fundador é o Alexandre Camilo? Alexandre Camilo. Não vou saber a data que ele fundou certinha, mas trabalhava na Itaú Seguros e viu que tinha mais oportunidades como corretor e um dia decidiu começar a sua corretora e graças a Deus aí teve uma longa jornada e estamos fazendo 35 anos de 35 seguro. anos já. E nesse tempo você nem era nascido, acredito, né? Nem era nascido, o Camilo, Alexandre Camilo é meu pai, né? E como eu brinco, eu nasci dentro de uma corretora de seguro. Minha Você mãe conversa sempre com ele trabalhou. fala que mudou muito esse mercado? Muito. A agilidade de hoje em dia das coisas mudou muito. Antes, as cotações eram feitas diferente. Ele era tudo na mão. Hoje em dia eu entro no que a gente tem na corretora, é um cotador online. E em 5 minutos eu coto 15, 16 seguradoras aí. E antigamente ele tinha calculadora na mão, tudo mais. E as tarifas também não mudavam tanto. Tinha mais uma previsibilidade de valor e tudo mais. Ele conseguia te passar aqui, ó, fazendo um cálculo de cabeça, quanto mais ou menos vai sair o seu seguro. Porque eram tabelas mais fixas. Uhum. Hoje é tudo muito mais simples. E como que faz para cotar? Entre em contato com a gente que a gente vai te fazer todo passo a passo e vai te ajudar na cotação. Não, eu acho que é mais isso, né, Rogério? Tem mais várias perguntas aqui eu ainda, teria mas... algumas. Posso? Pode? Não, hoje a gente percebe-se que existe seguro, a gente já fez até matérias com vocês de praticamente tudo, no que a gente pensar tem, né? Mas a gente tem percebido que, principalmente aqui em São Paulo, as pessoas têm sido muito assaltadas em relação à questão de celular, enfim. Celular, bicicleta, que eu tenho visto bastante, né? Tem tido um aumento para vocês em relação a seguro, de celulares, até os de auto também? O de bicicleta passou um pouco a moda, né? Também as bicicletas hoje em dia vai custar mais que um carro, né? Não, mas Não, tem que custar bem mais que um carro. Tem bicicleta de 150 mil reais, tem bicicleta que é uma loucura hoje em dia. Mas essa brincadeira aí, a moda passou um pouco, então deu uma caída e até a pessoa também não compra várias bicicletas, não fica trocando muito. Então, os clientes que a gente tem, mais ou menos, se manteram. Mas o seguro que a gente chama de equipamentos portáteis ou mobile, é um seguro que tem uma demanda muito alta. O pessoal tem contratado muito online, com seguradora já direto nas seguradoras, mas mesmo na Camilo Seguros a gente tem uma procura muito alta sobre o seguro de equipamentos portáteis, mobile, notebook, câmera. Eu posso fazer uma pergunta bem chata, que dessa pergunta, se vocês não souberem responder, já fala, não sei, a gente já parte, porque é um seguro bem específico. Eu estava conversando outro dia, acho que foi com a Cris Camilo, que é da Camilo Seguro, ela estava explicando para mim que tem o seguro do seguro. Que quando eu tive um acidente de carro e não deu a franquia, eu posso ter um seguro para isso? A gente tem esse seguro no nosso portfólio lá. Seguro do seguro? Esse produto. O que acontece? Tem gente que chama de seguro de franquia, mas seguro de não franquia. é um seguro de franquia. É mais um seguro pessoal. Eu não conheço muito esse produto, não vou mentir aqui para vocês, mas o que eu sei dele, você vai contratar esse seguro para o seu CPF. Legal. Então, você vai ter ali umas coberturas e tudo mais, mas, por exemplo, você está dirigindo o carro do Paulo. Bati. Só que a seguradora não vai pagar porque você... Não deu a franquia. Ou... Não era... porque não só deu... Não era o Paulo que estava dirigindo. Você pode acionar esse seguro para cobrir a franquia do seguro dele. Até se eu estiver andando de bicicleta se eu tiver seguro, se eu estiver andando de bicicleta e atropelo você vai ter algum... O seguro cobre. Esse seguro cobre. Caraca, que a gente tem que fazer um depois só sobre esse. É um seguro pessoal. Que legal. Hoje em dia o mundo dos seguros é muito amplo, né, cara? Evoluiu bastante. Muito. E... Desde a época lá que o Camilo começou para hoje, a evolução do seguro foi gigantesca. Não, vai lá, não pode continuar. Não, então, eu acho que
Já demos um overview bem grande. Eu acho que a Camilo, eu queria que você mandasse uma mensagem, explicasse mais sobre a Camilo, sobre a importância do seguro, falando para o nosso público e como encontrar vocês. Gente, a importância do seguro é para todas as áreas de atuação, como a gente estava falando aqui de empresas, todas as áreas de atuação existe um seguro próprio para você. Então pode entrar em contato comigo, com a Camilo Seguros, vai passar, eu acho, aqui em algum lugar, Vai estar passando embaixo. todos os nossos contatos. Mas entre em contato que a Camilo Seguros tem um time de especialista pronto para te atender. Onde que eles entram em contato? Pode ser por Instagram, por WhatsApp, Site. site. O Instagram é @camiloseguros, o site é www.camiloseguros.com.br e o celular pode entrar pelo 11 99965 9681. Maravilha, gente. Então, entendeu? Seguro é um caminho fundamental para sua empresa. Quem não tem seguro hoje vai sofrer bastante. Eu já vi várias pessoas que elas começam a correr atrás do seguro só depois que tem um problema. Como o Paulinho disse, não é gastos, né? É investimento, é um investimento. Todo mundo está suscetível a todo mundo riscos precisa. e... Não, é incrível, cara, que eu vejo várias pessoas, eu não vou mais fazer seguro de carro porque eu nunca usei esse início. Geralmente que a pessoa fala isso, no dia seguinte ela bate o carro. É uma E você doideira. está usando o seguro todo dia. Eu, por exemplo, não gosto de parar o carro na rua. Mas quando eu preciso, eu fico tranquilo, porque eu sei que eu tô seguro. E posso falar pra você? Seguro tem várias outras vertentes também. Eu tenho seguro de carro, minha esposa queima o chuveiro, dá algum problema em casa, ela liga pra seguradora. Eles dão suporte nessas coisas, sabia disso? Caraca. Em casa eu não troco mais nada, nem a lâmpada. Eu verdade. chamo lá. E é seguro de carro, né? Seguro alto tem Caraca, tem você não sabia benefício para casa. Você tem seguro alto? residencial. Tem. Eu tenho o alto e tenho o de casa. Mas sabe qual é o problema da Eu dou uma pessoa? olhada lá pra você depois, você tem várias assistências aí. Tem até limpeza de caixa d'água, se precisar. Sabe qual é o problema das pessoas? Elas fazem seguro e elas pensam, elas não leem o contrato de seguro que elas fazem, né? Não lembro. E depois, quando você vai ler o contrato de seguro, você tem vários benefícios, cara. Outro Não, e dia. a gente fala, ó, nós da Camilo Seguro, a gente pega nessa tecla aí porque são benefícios, né? São benefícios que você tem, chaveiro, troca de lâmpada, tem assistência para equipamentos brancos, né? Que é geladeira, máquina de lavar. Então, cara, o seguro hoje em dia Outro é dia bem completo. Outro dia acabou a bateria do meu carro, fui lá, chamei a já acabou, chamei a seguradora, seguradora daí também. deu um problema. Só que fui e troquei a bateria. Meu cunhado falou, viu, mas a seguradora cobre também, isso aí você não sabia. Outro dia minha cunhada me ligou, tava na marginal, putz, furei meu pneu. Tem como vir me ajudar? Aí eu, cunhada, liga ali, ó, seguro, tô te passando o contato aí. Os bem caras isso. chegam em 20 minutos, trocam o pneu, nem saí de Outro casa. dia, a gente tava lá viajando na praia, tava eu e meu cunhado, outro cunhado. Daí a gente passou assim uma mulher que tava com o pneu furado. Daí a gente olhou, quer ajuda? Ela, você pode? Qual o seu seguro? Eu vou ligar lá pra ele, ligamos pro seguro dele. É a melhor coisa. Eu trabalho profissional, mas era 20 minutos, nem isso já E são resolveu. pessoas da seguradora, como é uma mulher, tá na estrada, ela pode ficar tranquila, que Exato. não vai sofrer nenhum assédio, nenhum... Então, gente, é isso. A nossa mensagem de hoje é: seguro é fundamental. Sabe o que é mais seguro também? Curtir, dar um like no nosso canal, compartilhar esse conteúdo para que as pessoas fiquem mais seguras. Obrigado, indicar gente. pro amigo, pra quem tá assistindo, beleza? Matheus, muito Matheus, obrigado. obrigado. Obrigado a Até a vocês pelo próxima. convite, até uma próxima. Valeu, gente. Até mais.